pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Strasse e hoje vamos continuar com a leitura de Montanha Mágica do Thomas Mann. Sim, estamos Aí, nos aproximando da metade, quase, né, Malu? já estamos quase na metade do livro. E, antes de qualquer coisa, não esqueça, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Isso E aí. vamos lá, vamos seguir puxando a montanha. Eu acho que de todas as metas, essa que a gente leu até agora, essa foi a mais chatinha, Tati. Eu também acho. E foi Né? uma das coisas que eu anotei para conversar com você aqui, porque justamente por ter sido, por eu não ter gostado também, assim, não que eu não gostei da meta inteira, mas de uma parte dela Uhum. que eu achei um pouco chata, aí me veio algumas coisas na cabeça, pensamentos sobre a questão da escrita e tal. Temos duas subseções aí, né? Sim, temos a humaniora e a Isso, pesquisa, né? é isso aí. E eu achei, Tati, assim, ó. Antes de tudo, assim, a gente estava muito animado com a beleza do lugar e Uhum, como eles comiam bem, isso e aquilo. E aí a Ali lembrou muito bem uma coisa, né? Ela lembrou que lá eles morrem, né? É uma uhum, aventura de que nem todo mundo sai vivo. E eu acho que isso vai ser abordado, assim. Eu acho que é um pouco do que é a escrita dele mesmo. Ele uhum, quer criar mesmo essa sensação agora de esse oba-oba que a gente teve no último vídeo, e daqui a pouco essas coisas vão ser abordadas. uhum, Então eu acho que é uma conversa. A Ali, ela é uma pessoa que sempre ela vê além, né? Ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito bacana. E eu acho que ela já captou isso, sabe? uhum. De alguma forma. E eu acho que Sim. vamos reservar essa fala dali, Uhum. porque eu acho que no futuro, eu acho que ela tem razão, sabe? Sim. É. Dessa preocupação. Uhum. É, a Mas vamos gente deixar para ser triste mais vamos, adiante. vamos pensar nisso daí para frente, né? Mas o que a gente tem então aqui nessa meta é basicamente o Hans, sendo o Hans aqui, né? Logo aqui no começo, eu já vi que ele tá tendo alguns pitis ali, né? Agora eu não sei se ele é realmente assim, né? Lembra no vídeo anterior, na nossa meta anterior, que ele ficou toda uma certa hora empolgado, outra hora com vergonha, tudo por causa das observações e se a paixão dele direcionou uma palavra a ele, olhou para os sapatos, né? Então a gente está vendo ali um pouquinho melhor de como ele é. E eu tô achando ele muito engraçado, assim, porque ele fica nervosinho falando das coisas aqui, por exemplo, contra o primo dele aqui. Ele falou que no íntimo ele experimentava algum rancor contra o Joaquim. Porque o Joaquim às vezes não queria participar com ele de algumas coisas e ele ficava assim, porque ele queria ir lá onde estava a senhora Xoxá, né, para participar e tudo, e às vezes o primo não queria ir, aí ele falava assim, mas ele fazia companhia para ele antes, agora ele também, entendeu? Eu acho que essas coisinhas bobas, eu tô dando muita É, risada na leitura aqui. ele é uma figuraça. E, tipo, o primo tem aquele negócio, tem que fazer todas as coisas Sim, nas horas certas, né? E uhum. ele não, ele quer assim, ele é aquele cara que sai da festa daqui pra onde, né? Exatamente. Ele quer onde tá a movimentação, onde tá o buchincho, ele quer tá lá, né? Sim. Ah, mas é uma figuraça esse Hans. E eu achei muito engraçado, porque daí eles vão visitar, né, o Berens, né? Isso, o Dr. Berens. Então, achei muito legal, porque daí ele encontra, né? Ele tá lá fumando o charuto dele, eles encontram o doutor lá. E aí o doutor fala: vamos lá que vamos tomar um café na minha casa. Aí eles vão. E a parte mais engraçada de tudo é porque o Hans já sabia que ele pintava, e ele fazia retratos, inclusive, que ele estava pintando a Cláudia. E ele aceitou de muito bom grado e tomar o café, porque acho que ele queria realmente fazer essa investigação, né, Malu? E eu acho que ele queria ver como é que era o tal do retrato da Cláudia. Será Exatamente. como é que ele retratou a Cláudia? E achei muito engraçado, porque ali ele fala uma hora.
que o narrador, né, fala assim que o retrato, ela parecia muito mais velha no retrato. Sim. E que isso é bem característico de pintor, como é que é? Por pintor amador esforçado. Sim. Geralmente a característica do pintor amador esforçado é que ele pinta a pessoa com uma cara muito mais velha. Sim. E algumas impressões aqui que eu anotei, que, por exemplo, o Joaquim, no princípio, não entendeu nada, né? Por que ele ficou todo contente e por que ele começou a questionar a questão das pinturas, né? Se ele pintava e ficou interessado em ver as pinturas que ele fazia. E uma coisa que eu percebi aqui, por exemplo, o Hans tá repetindo o que o Settembrini às vezes fala para ele, né? Do sagrado, aqui ó, ouvi dizer que os antigos representavam isso nos ataúdes. Para eles o obsceno e o sagrado eram, de certo modo, uma mesma coisa. Quem falou isso aqui pro Hans foi o Settembrini. Numa daquelas, né, aulas que ele dava pro Hans. Isso porque eles estão tomando um café turco lá na casa, no alojamento lá do Dr. Behrens. E ele tem, aparentemente, como com todo o toque aqui fino do Thomas Mann, ele não fala abertamente, mas parece que a porcelana em que ele serve o café tem coisas obscenas, né, Malu? Sim! Pelo jeito tem cenas obscenas e ele gosta. E ele falou que ganhou, né? Foi um presente de uma senhora. E ele falou que ele reserva aquilo só para homens, porque ele não deixa nem a pessoa que trabalha lá com ele, uma senhora que ajuda lá nos serviços da casa, ele não deixa ela ver, porque seria muito feio. E achei muito engraçado isso. São as figuras, né? Então, e ele é bem mesmo estilo do Settembrini, gosta de se exibir, né? Gosta. O mais engraçado são as questões do Hans para ele, né? O que ele gosta de fazer, e ele vai explicando como é que ele faz as pinturas, né? E a questão da pele e tal. E outra coisa, o Hans leva o retrato para todo quanto é lugar dentro da casa, né? Ele não... Ele se grudou no retrato, tava com o retrato no colo, tava grudou. Assim, ele assim, ó, o Hans já deu bandeira para todo mundo que gosta dessa senhora, né? Todo mundo já sabe. Não precisa para ninguém botar dúvida, né? Uhum. E ele só falta anunciar no jornalzinho do interno lá Ai, o fofocalizando lá dos internos. E ele começa a falar, assim, sobre a pele de uma forma bem científica, assim, né? E desperta no Hans essa vontade desse conhecimento. Eu tinha lido que o Hans teria conversas super legais, assim, interessantes com o Settembrini e com esse doutor. Mas eu achei muito mais legal as conversas com o Settembrini. Sim. É mais legal. Eu achei, na página 300 aqui, eu achei interessante porque um pouquinho antes, né, na página 299, o Hans começa a se atrapalhar todo para falar que ele queria dizer, ainda não sei o que, ele está todo atrapalhado, né? Aqui na narrativa a gente percebe isso. É quando ele pega, ele tá falando do quadro, quando ele, vou pedir sua permissão para tirar o quadro daqui, que não tem luz, peraí, vou colocar ali, dá para ver que ele tá realmente todo atrapalhado. E aí, na página 300, tem assim, ambos, tanto Behrens como Joaquim, olhavam-no como para verificar se não se envergonhava do seu discurso improvisado. Mas Hans estava por demais absorto pelo seu assunto para se acanhar. Ou seja, eles... os dois olharam para falar assim, pô, ele não vai sentir vergonha de que tá fazendo tudo isso, tá todo atrapalhado, falando nada com nada, né? Será que ele não vai ficar envergonhado? Que nada, nosso amigo tava mais do que empolgado. Muito mais empolgado que envergonhado. Sim. Mas é engraçado que como ele não fala assim, o Dr. Behrens e o Joaquim sentiram vergonha alheia, né? Ficaram até envergonhados pelo próprio Hans. Não, fala assim, né? Eles se olharam para verificar que ele não estava envergonhado ele mesmo.
Essa é uma figura. E Sim. sempre essa preocupação humanística, né? De que a pintura do homem é pintar o humano, que sempre as preocupações deles com essa temática, né? Sim. Que eu acho que era uma coisa bem da época, né? Uhum. Eu sei, também gosto também. E falam até de charuto brasileiro, não sei só o nome do charuto Falam. que é Brasil, mas ele, Sim. pelo jeito, ele gosta o doutor, nosso conselheiro áulico, gosta mais de charutos mais fortes, né? Uhum. Sim, é o que ele fala aqui, né? Ele até fala É. que ele passou mal uma vez, né? Por conta de alguma coisa que ele fumou, né? Sim. E E traz uma passagenzinha do Schiller que a gente é deparou essa verdade. semana, né? É verdade. Enfim, eu acho que nessa sessão aqui foi bem legal, assim. E a gente percebe várias coisas, eu acho, do Thomas Mann, né? Por exemplo, tem na página 304, que bem no finalzinho, a última frase, que fala assim, e uma música especialmente linda me produz o mesmo efeito, né? A questão da música. Então, conhecendo aí, a Malu já falou, e mais para frente a gente vai ter vai ter mais referências musicais aqui, a gente já teve algumas, e a Malu já falou bastante também do Dr. Fausto, É, o Man era um amante da música, né, Malu? sim, ele era um amante da música, ele entendia bastante, e Dr. Fausto é bem dessa cultura musical. Eu Uhum, acho que uma leitura de Dr. Fausto orientada por alguém que é da música, eu até comentei que eu vi com os vídeos da Paloma e ela vai até o piano e nos mostra uhum, as notas e tal, é muito interessante, mas alguém que seja assim da música, e principalmente da música clássica alemã, uhum, seria bem interessante assim de sim, fazer. Acho que o Dr. Fausto é um que merece uma releitura orientada, sabe? uhum, sim, com certeza. Para mim. Ele não flui tão bem quanto os Buddenbrook, quanto a Uhum, Montanha. sim. Então, E para é um mim, livraço. vamos buscar, Malu, uma. E aí eu faço a minha leitura primeira e você faz a sua releitura. É, e eu já tô cantando, até eu cantei uma menina lá, do Instagram, que é uma amor, a Juliana, ela é cantora Uhum, lírica e entende muito, assim, de música, e eu acho que ela é descendente de alemães, uhum, mas posso estar falando besteira. E eu botei pra ela, tem que fazer uma leitura com a gente do Fausto e tal, organizar uma leitura orientada, assim, acho uhum, que é ela, assim, nem que tu participe do grupo, assim, para nos dar se não sim, quiser organizar e tal. De uhum, repente, ela é eu conheci no grupo da Fala Fernanda. Acho que se a Fala Fernanda fizesse essa leitura orientada de Fausto com a Juliana, ia ser uma legal. coisa interessante, né? Sim, com A certeza. gente pode vir aqui falar também. É, Fica a provocação aí para as gurias depois. Vou até isso. mandar elas verem esse vídeo. Isso aí, pode assistir para. Eu tô dentro, Malu, só me chamar. Me chama que eu Me vou, chama né? que eu vou, é. Falando em música, né? Vamos voltar para o nosso Vamos, querido Sidney Sidney Magal. Magal, isso aí. Ai, ai. Tem que fazer um É, meme ainda, que ainda não consegui, não é. fiz, mas sou eu. Sou eu na Ai. leitura. Então, Malu, e depois a gente tem então esse café, né? Esse café inspira o nosso Uhum, herói a fazer uma coisa muito chata: estudar sim. ciência. Gente, é muito chato. Me perdoem, cientistas de plantão. Principalmente essa parte biológica, esse negócio do ser Sim. humano. Meu Deus, assim, olha. Até ele falou uma coisa que eu acho que eu aprendi no colégio: glândula pituitária. Ah, sim. Que Fala. matériazinha chata. Esse eu achei muito chato, esse capítulo. Bom, mas Apesar de ter umas coisas muito legais, eu achei eu, muito chato. eu fiz um resumo do capítulo ó, aqui, ó. Depois eu fiquei pensando um monte de coisa aleatória. Meu resumo é este. Inverno esfria, ou seja, chega realmente inverno esfria. Chega a estar a 5 a 7 graus dentro do quarto do Hans. Sim, Felizmente ele já está todo equipado, né? Não está passando frio. E ele compra livros de medicina, né, escondido do primo, inclusive, porque quando o primo vê e descobre, ele fala: "Mas por que você não pegou emprestado?" E achei tem uma exato. coisa que eu adorei. Só tem uma coisa que eu adorei muito nessa parte,
que ele quer os livros para grifar e uns livros para chamar dele mesmo, entendeu? Ele tem essa parte que ele fala, e eu achei muito bom, que eu falei assim, ao menos o Thomas Mann nos entende, ele quer um livro, ele devia talvez ser assim também, quer livro dele, né? Para ele... Thomas Mann é dos nossos. É dos nossos, e quer fazer anotações, então se você tinha alguma dúvida sobre fazer anotações ou não, tá aí, até o Thomas Mann devia fazer. Ele devia fazer código de cores também. Pode ser. Sim. Mas teve coisas interessantes aqui, né? Ele faz um apanhado científico que devia ser com a ciência da época. E hoje deve ter muitas outras teorias, e seria até interessante para alguém que é da área verificar o que aqui ainda é válido, né? Sim. Eu pensei isso daí. Do ponto de vista científico. Mas ele viu, eu acho que esse capítulo demonstra, assim, que ele valoriza muito a ciência em todas as suas formas. Ele, Mann, que é um cara muito erudito, né? Uhum. E ele conhece bastante também de outras coisas que não só a área humana, né? Sim. Que a área... E outra coisa que me passou eu refleti sobre isso, é que a área humana não tá tão... tipo assim, a literatura, né, a música, não tão longe do nosso físico, né? Uhum. Sim. Que é o científico, então, que é uma coisa que meio que uma alimenta a outra, né? Sim. Eu gosto de pensar que a literatura contém muito mais verdades do que a ciência, Sim. porque... Mas a verdade é que tem as duas coisas, e as duas coisas podem conviver, e não é porque tu gosta de uma coisa, não precisa gostar da outra, né? No caso, eu não gostei da outra, mas tudo bem. Tudo bem. Mas eu sei que tem gente que gosta das duas. Sim. Não tem problema, né? Só uma coisa que teve antes, né, quando ele começa a descrever o que ele está aprendendo e tal, o que ele está lendo nos livros, tem aquele livro que passou por todos, né? É um livro ou é um... Acho que é um livro que estava passando de mão em mão pelos pacientes, que foi comprado pelo senhor Albin, que chama A Arte da Sedução. Também achei muito engraçado. Todo mundo gostou, né? Todo mundo gostou. E daí que falou que as mulheres começavam a ter ideias extravagantes e ficavam demasiadamente animadas com o livro. Sim, imagina o que não deve rolar lá. E eu achei engraçado, né? Falei, bom, isso aqui... E quando o Hans compra os livros, ele fala, os livros eram pesados, né? Então, aqui na página 315, que ele fala que ele gostava de sublinhar e assinalar certos trechos a lápis. Aí vamos ver que talvez o Mann, então, só usava lápis, minha gente. Talvez ele não fazia rabiscos... Ele era mais civilizado que a gente. Com caneta, sim. Mas aqui os volumes eram pesados e difíceis de manejar. Para os ler, quando deitado, Hans apoiava a borda inferior sobre o peito ou o estômago. Aí eu fiquei pensando, por que será que o Thomas Mann escrevia livros assim? Eu acho que ele não queria que a gente lesse na cama. Ele deve estar muito revoltado contra o Kindle. Com certeza, imagina, você lê numa coisinha que não pesa nada, né? Mas sabe o que eu pensei, Malu? Que nem você falou, o porquê que você não gostou, não gostou tanto, né? Não tô falando que não gostou, dessa meta, desse último... teve uma parte aqui que eu já não grifei mais nada, porque eu só tava lendo. Porque ficou um pouco técnico demais, não foi? Ou assim... Sim, técnico demais, e outra coisa, você fica pensando, mas isso aí, será que ainda é válido? Até pra tu aprender alguma coisa, sabe? E eu fiquei... É coisa minha, assim, né? Uhum. Eu podia estar também mais interessada e também ir atrás dessas coisas, como é que é isso, né? Então, eles ainda usam isso. Você sabe que eu acho, assim, nos meus achismos de leitora que é meio que proposital causar esse sentimento no leitor, né? Porque se você tomar aqui se você prestar atenção, os parágrafos são gigantescos quando ele está fazendo isso aqui.
Sim. muito mais É uns do que os outros. né? Que você... E eu me perdia muito, assim, no... Tipo, Sim. eu tinha que voltar muitas vezes no início do parágrafo, sabe? Uhum. Então, e daí... Porque eu fiquei com preguiça de voltar no início do capítulo, Sim. tá? Chegou uma hora, não, vou voltar no início do parágrafo só. Então, eu percebi isso, que daí os parágrafos ficaram grandes. E, assim, eu acho que ele estava fazendo propositalmente, né? Colocando que nem... Até me veio a cabeça a baleia, né? Moby Dick. Sim, os capítulos chatos de Moby Dick. Que muita gente reclama. E eu fiquei pensando do porquê. E outra coisa que eu pensei, Malu, que daí eu acho que para dar um tchan aqui mais contemporâneo na nossa discussão, dos livros de hoje, assim, né, dos contemporâneos, o que a gente tem de literatura. Porque daí eu fico pensando assim, se você tem o Thomas Mann escrevendo A Montanha Mágica, né, os Buddenbrook é igualmente grande. E com todas essas descrições aqui. Até então, a descrição da montanha estava passando. Mas aí chegou uma parte que a gente, enquanto não entendedoras tanto das ciências aí que eles estão discutindo, a gente achou um pouco chato. Assim. Eu fico perguntando se o Mann escrevesse hoje em dia, o que ia acontecer com ele, Malu? Se o editor ia falar assim, não, corta tudo isso aqui que... Isso aqui não cabe aqui. Eu pensei nisso, Malu. Eu acho assim, eu acho que sempre existiram editores, mas a impressão que me dá é que era uma época muito criativa e que se respeitava muito o gênio do autor, sabe? Uhum. E gênio em todos os sentidos, não só de que o cara é um gênio, então ele pode fazer o que ele quer, mas o estilo dele, assim, esse é ele. Eu não posso suprimir muita coisa do que sabe? Uhum. Porque eu acho assim, tem livros que são tão editados, tipo, que é o Céu é para Todos, né? Uhum. E aí acaba assim, tá, o livro é muito perfeito, é muito bom, muito perfeito, mas será que era o que ela quis escrever, sabe? Uhum. Será que ela quis contar só aquela parte da história? Uhum. Né? A parte que é aprazível, agradável e que o cara é um herói eterno. Uhum. Então eu acho que hoje em dia tem muito isso, assim, dessas super edições, assim, e tem a parte comercial também, né? De que, olha, isso aqui tá vendendo, tem que ter, o script é esse, sabe? E aquela nossa velha discussão, será que isso pra vida útil do livro, né? Uhum. Será que daqui a séculos esses livros, esse monte de livro que tem que seguir o script X não vai pra lata do lixo? Ou vai ficar um exemplar que realmente o cara, apesar de seguir o script, foi genial, assim. Sim. Eu gosto muito. Tipo, eu li uns livros bem... Eu falo muito disso, né? Eu li uns livros bem parecidos, todos muito legais, com o tema de racismo, etc, etc. E aí, no meio, entre eles, estava o Torturado. Uhum. E o Torturado, ele é diferente. Ele tem um troço, um quê de gênio ali, né? E é um livro que tem toda a fórmula. Então eu acho disso tudo que sobrevive. E aqui eles respeitavam muito o cara, assim. Tu vê que, assim, que eles, claro, deve ter passado por uma edição e tal, mas tu vê que o cara pode fazer as barrigas dele numa boa, né? Isso, exatamente. É isso que eu né? ia... Ele pode... É isso que eu pensei. Eu quero viajar nisso e é isso que eu vou viajar. E eu quero provocar no leitor isso e eu quero... Sim. E ok, eles bancavam Thomas Mann da vida, né? Uhum. Sim, exatamente isso que me veio à cabeça, porque eu pensei, hoje em dia, talvez não seria aceito, porque toda essa parte que a gente leu seria a gordura do livro, né? Pra quê? Exato. E aí, então, quando a gente pensa hoje em dia, mas isso vem tudo com a questão da leitura também. Os livros e as pessoas pensam talvez um pouco diferente hoje em dia. Pensam mais rápido, são mais dinâmicas, precisam de informação mais rápido, né? Então eu acho que isso precisam não, querem, né? Porque ninguém precisa de nada assim tão rápido, porque a nossa cabeça não é capaz de absorver tudo com toda essa rapidez que o mundo digital hoje em dia nos fornece. E aí eu tava pensando, Malu, porque daí, não sei por que me veio justamente uma autora na cabeça, que eu li e depois eu vi, acho que você deu uma nota, uma contemporânea, tá?
que você deu uma nota ruim, aquela autora dos Pessoas Normais, a Sally Rooney. Eu li só esse livro dela, tá? Mas eu sei que é super hipada e tá todo mundo... Eu tô atrasada no hype, como sempre, Pois né? Eu li pelo hype há muitos anos atrás. Então, eu lembro que... Eu lembro não, eu li agora e eu ainda não li O Belo Mundo Onde Você Está. Dia 24 de setembro sai o novo lançamento dela, Intermezzo, lá que tá gerando um rebuliço aí nas mídias, né? Dos books aí. E eu tava pensando porque já tem gente fazendo... tem muita gente que gosta, né? Eu gostei, até conversei com a Marizinha sobre o livro. Eu conversei com ela também. Termina que eu vou falar. Eu falei pra ela, assim, a minha impressão... Eu até gostei porque eu achei, assim, que o livro leva você tudo. Eu não gostei do que acontece no livro, claro, assim, eu não acho, não concordo, não gosto, mas assim, de forma geral, achei que é bom pra gente que é de uma outra geração, que daí foi isso até que a Marizinha me falou, pra gente entender um pouquinho mais como que é a cabeça dessa geração que ela tá descrevendo ali no livro ali, né, assim, e pela história em si não é o que eu gostei, porque não achei que tinha nada de bonito, assim, né, mas enquanto um retrato, alguma coisa que nos faz entender uma realidade que é diferente da minha, eu acho isso é válido, né. E eu vi que você tinha dado uma nota ruim, achou? Você não gostou? Sei. Eu nunca dou nota ruim, eu detestei esse livro. E daí, quando a Marizinha me falou que gostou e que adora, e leu outra coisa dela e que também gostou, e papapá, eu disse, Marizinha, eu li errado. Porque, a Marizinha sempre dá as melhores dicas, entendeu? Eu disse, eu tenho que ler de novo, eu devo ter lido errado. Mas o que eu me lembro, tá? Faz muito tempo que eu li esse livro. Eu me lembro que eu achei eles, é um casalzinho, né? Isso, exatamente. Chatos de galocha, e eu acho essa geração uma geração de chato, sabe? Então... e uns problemas que não são problema, né? Vamos combinar, aquela guria uma insuportável. Exatamente. E outra coisa que eu achei, guria, assim, ó, parecia que eu tinha roubado o diário de um filho meu, assim, sabe? Sim. Tipo assim, eu me achei invadindo um mundo que não é meu, sabe? Então, Tipo assim, e realmente, e eu acho que é isso mesmo. Agora que tu falou assim, é legal porque a gente tá conhecendo uma realidade que não é a nossa, que não é da nossa geração. E nos provoca a entender essa geração. Sim. E eu só achei... E realmente... porque foi isso que eu achei... E eu detesto essa geração. Geração chata! Sim. Então, exatamente. Eu achei a história, o que acontece entre eles e os personagens, eu achei eles não conseguiram me cativar e eu gostar. Fiquei com fiquei com raiva. Eu gostei até do guri, assim, eu me lembro assim, mas eu achei, porra, cara, sabe? Sim, então, exatamente. Sai dessa, assim, a guria é chata demais. E foi isso, assim, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler ele de novo. Vou ler esse novo aí que tá aí, porque tem a polêmica e toda, daí a gente conversa sobre ele. Então, sabe por que eu gostei, Malu? Eu vou deixar até o Substack eu acho que, eu não vou lembrar agora o nome, uma moça que estuda essa autora contemporânea em estudos acadêmicos. Então, ela está fazendo, acho que o mestrado, não sei, depois vocês leiam aqui também e vão atrás. Acho que eu queria ser grande, desistir. Acho que é o nome dela no Substack lá, mas eu vou deixar aqui para vocês. E ela escreveu um texto sobre... Ela recebeu o livro, alguns booktubers aí receberam o livro antes dele ser lançado, uma edição prévia, para eles poderem ler, acho que antes e depois, e fazerem a propaganda e tal. Desse Intermezzo, que é o novo lançamento da autora. E ela escreveu um pouquinho sobre o que é essa história, né? E ela está estudando a autora. E achei interessante, né, ter essa movimentação aí. E ela falou que esse livro novo tem um certo fluxo de consciência que, é claro, que nos remete, né, a Ulisses, nos remete a outros, o Faulkner, e que a gente gostou, Malu. Então talvez a gente goste. Ela é irlandesa, né? É irlandesa, e parece que um dos personagens, que eu não sei quais são lá, eles têm essa questão de andar por Dublin e ter esse do fluxo de pensamento, a gente, quanto leitor, vai estar dentro da cabeça de algum desses personagens. Então eu já fiquei empolgada para ler. A única coisa que eu gostei daquele livro foi isso, que era um cenário diferente, sabe? Sim.
Uhum. Na época eu não tinha lido Ulisses, né? Não, Uhum. não tinha passeado tanto por Dublin. Agora já Sim. tô íntima. Agora já sabe tudo. Temos. Tô íntima da paisagem. É. E aí eu pensei nessa autora em específico, até porque eu tinha lido esse texto, e eu vou deixar aqui porque é muito interessante. E eu pensei nisso no Thomas Mann. Tudo me veio na cabeça por conta desse subcapítulo aí, que eu achei chato de ler, assim, entediante em certas partes, né? As outras não. Sim, muito entediante. Mas eu acho que isso vai acabar encaminhando para aquela questão que a gente estava falando no início desse vídeo, da finitude do humano, né? Sim, sim. Pode ser. Ele fala, eu acho que Uhum. ele está nos preparando de certa forma, assim. Sim. E guria, não sei se também por causa do negócio, eu adoro essa semana farroupilha, acampamento Uhum. e tal, e teve lua cheia, essa semana foi linda. E eu tava feliz, assim, e daí eu pensei no Capitão Rodrigo, assim, como é Uhum. bom estar vivo. Sim, sim. Como é bom estar vivo. Então, isso aí também meio que me provocou, assim, essas... Pô, o nosso corpo é uma coisa fantástica, ele fala muito sobre isso, né, que... E a coisa que complementa, uma coisa complementa a outra, né? Uhum. Sim. Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho umas passagens que eu até, assim, ó, eu apesar de ter achado uma chatice esse capítulo, teve várias coisas que eu anotei, ó. A vida é essencialmente uma combustão das proteínas das células. De onde provém esse agradável calor animal, que às vezes é excessivo? Pois é, viver é morrer. Nesse ponto não adianta dissimular. Trata-se de uma destruction organique, Uhum. com destruction organique, como Uhum. um francesinho qualquer na sua leviandade inata qualificou a vida. E ela cheira assim a vida. Quando temos uma impressão contrária, é porque nosso juízo não está sendo imparcial. Sim. Então, assim, tem várias... Isso ali no finalzinho do capítulo anterior, Uhum. antes do Pesquisas. Sim. E aí o Pesquisas vem com todas as chatices Vem. possíveis, né? Mas disseca esse pensamento, assim, né? Uhum. Então é interessante, né? Sim. É Mas ele interessante. coloca, eu também grifei algumas coisas, ele faz alguns questionamentos, né? Aqui, o que era a vida? Não se sabia, sem dúvida bastava ser vida para que tomasse consciência de si mesma, mas ela não sabia o que era, né? E Isso. depois ele põe, pois a morte não era senão a negação lógica da vida. Eu também, né, tive algumas partes assim que eu achei bonito. Por isso que até que me veio essa questão de assim, tudo bem eu ter achado um pouco chato, porque eu não, né, não tenho conhecimento na área e porque ele realmente transformou alguns parágrafos aqui bem grandes, né, só falando sobre algumas temáticas assim. Por que não? Por que não pode estar no livro, né, na narrativa dele? Tem alguma função. Até quando ele estava pensando em escrever, quando ele estava pesquisando para escrever isso, né? Ele sabia já por que ele estava colocando isso. E eu acho que hoje em dia tem muito do que você deve ou não colocar, sabe? O que fica muito, o que deixa cansativa a leitura, porque, veja bem, a gente achou cansativo, mas a gente leu. E a vida não é feita de tudo legal e tudo rápido. A vida é feita de coisas cansativas também. É coisa que a gente faz a gente pensar. E esse exercício de ler, de tu ler um troço chato, eu quero ler a Montanha Mágica. Eu vou ter que passar para esse capítulo, e o capítulo tem coisas lindas também. É um exercício cada vez mais necessário, no meu ponto de vista. Sim. Por isso que, assim, que ninguém mais quer fazer, né? Ninguém mais quer fazer. Eu tô ficando cada vez mais a velha rabugenta, mas eu prefiro cada vez mais ler os clássicos porque eu quero ter esse exercício. Sim. E às vezes eu não quero, às vezes eu pego um moderno e leio, né? Lendo uma sentada. Mas eu acho muito importante, assim, que a gente tenha paciência, sabe? Sim. E possa, graças a ter essa paciência, poder sorver coisas que só tem nesse capítulo, sabe? Exatamente. Né? Sim. Que ele fala, para conferir ao tempo um pouco de peso e profundidade, evitando assim que se tornasse apenas tempo e nada mais. Ele fala das pessoas lá. Então, assim, essa coisa assim, a rapidez, e aí tu não tá sorvendo tempo com a profundidade que ele merece. Aí, tipo, teu tempo não serviu para nada, né? Sim. E
Então é isso, eu acho que acrescentar qualidade ao nosso tempo e não simplesmente passar ele, sabe? Sim. Eu já faço o movimento Do, de, do do telinha, assim, porque é isso, as pessoas querem passar, 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 passar. É. Olha, 2 horas. Sim. Agora tu leu esse capítulo aqui em 2 horas, teu tempo. Fora que tu relaxou, né? Tem toda a questão da leitura que te traz uma coisa melhor. Com Não é que nem certeza. tu fica 2 horas no celular e tu sai mais atordoado. Exatamente. Então somos duas rabugentas, Malu, porque eu também sou. Vamos, né? Eu concordo em tudo que você falou. Até por isso que eu estava pensando sobre isso e nos livros, né? Em como isso reflete nos escritores na atualidade e nas editoras, é claro, porque eu fico imaginando se alguém aparece com, né, uma obra à la Thomas Mann, o que seria dito dela hoje se ele já não fosse o Thomas Mann, entendeu? A minha questão é essa daí. Sim. Sim. Se você tem alguma opinião, deixe aqui nos comentários, por favor. As primas adoram saber o que vocês estão pensando também sobre isso. Né? E quem será o próximo Thomas Mann? Quem será o próximo Thomas Mann? Então tá, galera. Hoje viajamos bastante nesse capítulo. Hoje foi pouco, mas a gente falou mais, né? Dá mais coisa pra gente pensar, né, Malu? Olha só. Exato, olha só. Tu vê que interessante, né? Sim. É bem interessante isso. Mais uma coisa pra gente pensar. Sim. Então tá, galera. Até semana que vem. Voltamos semana que vem com a dança macabra. Até mais, pessoal. Até a próxima.